2. Bem, eu já posso cancelar o 2, né? Não vou botar esse 2 aí. Vamos deixar mais limpo. Multiplica tudo por 2, a desigualdade permanece. Então eu tenho o quê? Seno de x menor que x, menor que a tangente de x, que é quanto? Seno de x sobre o quê? Cosseno de x. Tá certo? Entendido? Daí, o que é que acontece quando eu divido uma desigualdade por o mesmo número? A desigualdade mantém-se. E eu vou dividir por seno de x. E no primeiro quadrante, seno de x é positivo. Portanto, quando eu estou no primeiro quadrante, seno de x é positivo. Então, se eu divido por seno de x, eu fico com o quê, hein? 1 menor que o quê? X sobre seno de x menor que o quê? Dá quanto? 1 sobre cosseno de x. O que dá o quê? O que é que acontece quando eu inverto os termos de uma desigualdade, onde todos os números da desigualdade são positivos? A desigualdade inverte. Ou seja, inverso de 1 é maior do que seno de x sobre x, que é maior do que cosseno de x. Ou seja, isto é, agora pegue, escreva assim, cosseno de x é menor do que o seno de x sobre x, que é menor do que 1. Então, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que para todo x desse intervalo, o cosseno de x é menor que o seno de x, que é menor do que 1. Certo? Mas eu quero do outro lado também. Eu quero essa desigualdade do outro lado. Então, como é que eu procedo? Fácil, ó. Daí, dado x no intervalo menos π sobre 2, 0, x negativo, tá? O que é que você tem? Tem-se o menos x pertence ao intervalo 0 π sobre 2, correto? Não é? Como o menos x está nesse intervalo, qual é a conclusão? Logo, o cosseno de menos x, porque já foi demonstrado, o cosseno de menos x é menor do que o seno de menos x sobre menos x, que o menos x está aqui. E para um ângulo nesse intervalo, vale essa desigualdade. Entendido? Então, isso aqui é menor do que 1. Ou seja, quem é o cosseno de menos x? Cosseno de x é menor do que? Quem é o seno de menos x? Menos seno de x. Então vai ficar seno de x sobre x, menor do que 1. Aí vale a mesma desigualdade. Assim, ó,
Assim, você tem a seguinte desigualdade. Cosseno de x é menor do que seno de x sobre x, que é menor do que 1, qualquer que seja x pertencente ao conjunto menos π sobre 2, 0, união 0, π sobre 2, que é uma vizinhança aberta e estrita do zero. Quer dizer, nesse conjunto aqui, ó, vou colocar aqui, nesse conjunto aqui, 0, π sobre 2, menos π sobre 2. Nesse conjunto eu tenho essa desigualdade, que é uma vizinhança aberta e estrita do zero. Agora, eu pergunto a você, quem é o limite do cosseno de x com x tendendo a zero? É só você olhar para o círculo trigonométrico. Olha o círculo trigonométrico. Aqui, ó. Círculo trigonométrico, círculo de raio 1. Ângulo x, onde é que está o cosseno de x? Está aqui. Concorda? Definição de cosseno. O que é que você pode dizer sobre o limite do cosseno de x com x tendendo a zero? O que é que acontece quando o x tende a zero? Cosseno de x tem que limite? Se o ângulo tende a zero, o que acontece com o cosseno de x? Hã? O quê? Tende a quê? A 1. A 1. Faça o x tender a zero. Faz o ângulo x tender a zero. O ângulo tende a zero. O que acontece com o cosseno de x? Tende a 1. Tende mesmo. O limite do cosseno de x com x tendendo a zero é 1. Então, como o limite do cosseno de x com x tendendo a zero é 1, que é também o limite de 1 com x tendendo a zero, o que está no meio, espremido entre os dois, o que acontece? Pelo teorema do confronto, que é o TC, teorema do confronto, qual é a conclusão que você vai chegar? É que o limite do seno de x dividido por x, com x tendendo a zero, também é igual a quê? A 1. Certo? Então tá aí. Limite fundamental da trigonometria. Para x em radianos, toda a minha figura, toda a minha construção é para x medido em radianos. Tá? Olha, o arco, a medida do arco é numericamente igual à medida do ângulo. Só que o arco é comprimento, o x é em radianos. Mas são numericamente iguais, quando o ângulo é radiano. A medida do ângulo em radianos é a medida do arco dividido pelo raio. Tá bom? Isso aí, dessa prova, acabou a prova, tá? Hã?
Não, não. Tem uma outra proposiçãozinha útil, que é a seguinte. Proposição. A função cosseno é diferenciável no zero. A função cosseno tem derivada no zero, tá? Com a derivada do cosseno no zero sendo zero. A derivada do cosseno no zero é zero. Ou seja, limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos 1 sobre x. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos o cosseno de zero sobre x menos zero. Isso aqui é zero. Que isso aqui é a derivada do cosseno no zero, certo? Entendido? A prova disso. A prova. Tá? Prova disso aí. Ó, é simples. Você concorda que isso aqui é uma indeterminação? Porque com x tendendo a zero, qual é o limite do cosseno de x menos 1? Qual é o limite do cosseno de x menos 1 com x tendendo a zero? Olha aqui. Qual é o limite do cosseno de x com x tendendo a zero? É 1. Então, quem é o limite desse quociente aqui? Zero. Limite do denominador zero. Isso aqui dá uma indeterminação. Como aqui também, ó. O que acontece, tá certo? Eu não mencionei, mas limite do seno de x sobre x. Com x tendendo a zero, seno de x tem limite quanto? Zero. Porque o seno, ó. De novo, círculo trigonométrico. Então, isso aqui é o ângulo x. Quem é essa medida? Seno de x. Quando o x tende a zero, o ângulo x tende a zero, para onde vai o seno de x? É para zero. Certo? Ou seja, limite do seno de x com x tendendo a zero é zero. Por isso é que aqui é uma, ó. Aqui é uma, não mencionei, mas vou reforçar. Aqui é uma indeterminação, tá? Bem, vamos então a essa. A essa é simples, ó. Limite com x tendendo a zero do cosseno de x menos 1 sobre x. Como é que eu saio dessa indeterminação? Isso é o limite com x tendendo a zero. Aí eu vou pegar, ó, cosseno de x menos 1 sobre x vezes cosseno de x mais 1 sobre cosseno de x mais 1. Vocês concordam? Eu estou pegando a expressão, multiplicando e dividindo por um mesmo número.
Então, porque eu vou querer usar esse limite aqui, ó. Ó. Eu vou usar esse limite aqui, que é 1, na demonstração desse limite para ser 0. Isso aqui é como se fosse um conjugado, tá? Porque vai ficar, ó, vai ficar o limite com x tendendo a 0. Eu vou, com essa multiplicação, eu faço com que apareça o seno nessa expressão. Porque vai ficar o quê, hein? Cosseno de x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1. Dividido por quem? Por x vezes o quê? Cosseno de x mais 1. Agora, isso é o limite com x tendendo a 0. Quem é o quadrado do cosseno menos 1? Não. Menos seno ao quadrado. Seno, o quadrado do seno mais o cosseno, o quadrado do cosseno é 1. 1 menos o cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado. Então isso aqui fica menos o quê? Quadrado do seno dividido por quê? Por x vezes o cosseno de x mais 1. E essa expressão eu posso escrever assim. Isso é o limite com x tendendo a 0 do seno de x sobre x vezes o seno de x sobre cosseno de x mais 1. Quanto é esse primeiro limite aqui? Quanto é? Quanto é? É 1. Limite do seno de x sobre x é 1. E quanto é que dá esse segundo limite? Dá quanto? Dá 0 sobre 2. Porque o limite do quociente é o quociente dos limites quando os limites existem. Qual é o limite do seno de x com x tendendo a 0? 0. Quanto é o limite do cosseno de x mais 1 com x tendendo a 0? 2. Porque o limite do cosseno no 0 é 1. Então, quanto é que dá isso? 0. Entendido? Com isso eu demonstro o seguinte, ó. Acabou aí. Essa demonstração encerrou.